Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir sobre o texto sobre crocodilos e avestruzes, falando as diferenças físicas, preconceitos e sua superação, da autora Lígia Assunção Amaral. Nesse texto, a autora ela quer trazer um importante conceito para a gente pensar a questão do que é ser diferente, o que cria uma diferença, o que cria uma minoria, se eu posso assim chamar, né, numa sociedade como a nossa. Uma primeira impressão que a gente pode levantar do texto é que ela traz o que é ser diferente, porque é evidente que somos todos diferentes, todos nós temos alguma diferença. Então qual que é o denominador comum? Por que algumas pessoas são mais diferentes do que as outras, se todos temos alguma diferença? E a autora vai propor um termo chamado diferença significativa. Algumas pessoas são significativamente diferentes das outras. Ou seja, é evidente que somos todos diferentes, também somos todos iguais na medida em que somos todos humanos, mas algumas pessoas são mais diferentes. E quais são os padrões? Quais são os padrões que a gente pode pensar que criam essa diferença significativa? Por que alguma característica da pessoa, ou por ter ou por não ter essa característica, por que a coloca então numa condição, às vezes, de desvantagem, de desigualdade? A Lígia Assunção Amaral é uma autora muito importante, uma autora que eu trato como referência para a gente entender a questão da diferença, do preconceito, inclusive da questão da deficiência, porque é uma autora que ela mesma teve deficiência, ela já é falecida, ela era professora de psicologia da USP e dedicou boa parte da sua vida acadêmica em estudar essa questão da deficiência. Inclusive, ela mesma tinha deficiência decorrente de uma poliomielite. Então, ela teve poliomielite quando criança e adquiriu essa deficiência. E ela traz de uma forma muito interessante, esse texto ele é muito legal, porque parece que ela está conversando com a gente. Então ela traz um tanto também da experiência dela, inclusive uma limitação, porque a gente pode falar do ponto de vista da nossa experiência, como a gente pode falar do ponto de vista de pesquisador. E como é difícil quando você é vítima desse preconceito e ao mesmo tempo é o pesquisador que está escrevendo, né? Ela traz um pouco essa dificuldade que ela encontra para tratar uma questão que ela mesma viveu. Bom, a autora ela vai trazer que para a gente falar de diferença significativa, a gente pode partir de alguns critérios. Então, um primeiro critério seria a ideia de média, o critério estatístico, a média, a moda, ou seja, eu crio uma curva que a gente chama de curva de normalidade, né? Estatisticamente falando, esse é o termo da curva, que é uma curva que a maioria das pessoas vão se encontrar no mesmo padrão. Então, por exemplo, se eu quiser investigar o desenvolvimento cognitivo das pessoas de uma determinada idade, num determinado contexto cultural e de desenvolvimento escolar, etc. Eu vou pegar uma amostragem, né, uma população, vou aplicar alguns testes de inteligência, enfim, outros testes, e desenvolver uma curva de normalidade, ou seja, a maioria dessas pessoas vão ter um desempenho mais ou menos parecido, vão estar na média, na curva normal. Bom, na verdade a curva normal é o nome de toda a curva, né? As que estão no meio estão na normalidade, estatisticamente falando. E vão ter pessoas que vão estar muito acima do desenvolvimento esperado para aquela idade, para aquelas condições, e vão ter pessoas que vão estar muito abaixo dessas mesmas condições. Os que estão muito acima, a gente vai, né, a literatura pode dar o nome de são pessoas com superdotação, pessoas com altas habilidades. As pessoas que estão abaixo dessa média esperada para aquela idade, naquele contexto, etc., pode-se chegar numa conclusão, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual.
Mas a grande maioria vai estar dentro dessa curva, a curva normal. E ela vai usar, a autora vai usar esse termo, né? Tem uma distribuição estatística em que quem tem um pouco mais, um pouco menos, ou seja, foge da curva, foge da média, ela pode estar sujeita a um preconceito. Mas isso traz algumas outras questões, como por exemplo, falar de média estatística quando diz respeito a seres humanos, isso vai trazer um caráter bastante abstrato, a autora vai dizer. Como por exemplo, imaginem se eu for medir a temperatura corporal das pessoas, né? Então espera-se que tenha uma determinada temperatura o corpo humano. Se tiver a mais, tá com febre, se tiver a menos, socorro, né? Mas qual que é o critério da média? Você pega o somatório da temperatura do corpo e divide por uma determinada proporção, você chega numa média. E ela vai dar um exemplo irônico, né, curioso, de uma pessoa que esteja com a cabeça num forno, por exemplo, né, aquecida, e os pés num congelador. A média do corpo talvez esteja dentro do esperado, mas a pessoa vai estar morta, né? Então, quando a gente fala de média, a gente tem que pensar que muitas vezes esse valor, né, de média, moda, ela não dá conta de explicar as variáveis humanas. Nem sempre ela dá conta. Então, a autora vai dizer, né, esse valor de moda, esse valor que é estatístico, muitas vezes não dão conta das especificidades das diferenças significativas. E a gente pode observar, muitas vezes, a pessoa está dentro de uma curva de normalidade estatística. Né? O que faz com que ela seja considerada significativamente diferente? Bom, então quando ela traz esse conceito do significativamente diferente, ela está pressupondo uma eleição de critérios, ou seja por meio da estatística, que eu acabei de mencionar, ou por um caráter estrutural funcional, ou de um cunho psicossocial. Então esse primeiro critério que eu acabei de apresentar, da parte estatística, é um dos 3 critérios que ela vai dizer que dá para entender a lógica de uma diferença significativa. Bom, com relação ao segundo critério, que é o critério estrutural e funcional, ou funcional, ela vai dizer que espera-se do corpo humano que tenha uma certa estrutura e uma certa funcionalidade. Ou seja, é esperado que os seres humanos tenham 2 pernas e que essas pernas possam ser usadas para caminhar, por exemplo. Uma pessoa que não tenha uma das pernas, ela já não está num critério estrutural, no sentido do que é esperado da estrutura de um corpo humano e, enfim, o mesmo se aplica para a questão da funcionalidade, ou seja, pode ser que a pessoa tenha as 2 pernas, mas elas não se movem, então ela não cumpre, é como se a perna não cumprisse a funcionalidade esperada para aquela situação. Então, qualquer prejuízo, a autora vai dizer, qualquer prejuízo vai caracterizar uma pessoa como desviante, significativamente diferente. E ela ressalta o quanto esses 2 primeiros critérios, tanto o estatístico como o critério estrutural ou funcional, eles são os menos carregados de crenças, de valores, né? Porque eles são objetivos. Então, se você fosse criar uma questão da diferença significativa apenas por meio desses 2 critérios, talvez isso não tivesse carregado de tanto preconceito. Simplesmente a pessoa é diferente. E é diferente. O problema não está em ser diferente. O problema está em o que isso acarreta numa sociedade como a nossa. E aí ela vai trazer um terceiro critério. A questão de uma comparação de pessoa ou grupo de pessoas a um tipo ideal. O tipo ideal é carregado de crença, de valor e de preconceito. O que é esse tipo ideal? Esse tipo ideal ele vai variar conforme cada cultura, conforme cada época histórica, e quanto mais distante estamos desse tipo ideal,
mais significativamente diferente somos. Um exemplo da própria autora. Quem seria esse tipo ideal? Uma pessoa jovem, do gênero masculino. Estou citando a autora, talvez tenha algumas terminologias que hoje já são pensadas de outra forma. Então, jovem, homem, poderia dizer assim, branco, cristão, heterossexual, física e mentalmente perfeito, belo e produtivo. Se você não se encaixa em pelo menos todos esses critérios, será que esse tipo ideal existe? E o que é mais curioso, e aí já sou eu dizendo, né, refletindo a partir do texto da Amaral, a grande maioria das pessoas, com certeza, não se encaixa nesse tipo ideal. Mas a gente tende a reproduzir a questão do preconceito. Então, por exemplo, eu não sou homem, sou mulher, sou hétero. Mas será que eu não reproduzo meus preconceitos? Será que as pessoas também que estão longe desse tipo ideal não reproduzem preconceitos com pessoas mais significativamente diferentes desse tipo ideal? E lembrando, esse tipo ideal socialmente construído, socialmente constituído. Quem disse que esse tipo ideal é o ideal? Se é que existe esse tipo ideal. Portanto, quanto mais distante estamos do tipo ideal, mais sujeito a preconceitos podemos estar, mais diferentes somos. A autora vai dizer, muitos, embora não correspondam a esse protótipo, que é ideologicamente constituído, utilizamos em nosso cotidiano para a categorização e validação dos outros. Isso é muito complicado e a autora está até fazendo uma denúncia em relação ao nosso comportamento, porque nós também não nos encaixamos totalmente nesse tipo ideal, mas mesmo assim reproduzimos para julgar, para considerar, para validar ou não alguma outra pessoa. A autora ela quer trazer que existe sim, existe normalidade e anormalidade. Essas terminologias elas são bem questionáveis na área de inclusão, porque quando você diz que alguém é normal e o outro é anormal, supostamente, né, ou em oposição ao que é normal, o outro é anormal, isso é muito questionável porque é carregado de muito preconceito. Mas o que ela quer trazer? O problema não é ser anormal, o problema é o peso que isso carrega numa sociedade como a nossa. Você pode estar fora da curva de normalidade, você pode, no sentido desviante, você pode ter um corpo diferente, um corpo com que não corresponde ao que é esperado na sua estrutura, na sua funcionalidade. A questão não é estar fora da normalidade, ou seja, ser anormal, e ela coloca o anormal e sem a anormalidade existe e sem aspas. Às vezes a gente vai falar às vezes a gente vai dizer, né, o normal. Ela vai dizer, não, sem aspas. Existe o normal, existe o anormal. E isso em si não deveria ser um problema. O que interessa, então, é a gente conseguir problematizar quais são os parâmetros que definem o que é normal e o que é anormal. Porque a gente tem se pautado, basicamente, nessa busca pelo tipo ideal, por um tipo inalcançável e que a grande maioria das pessoas não estão dentro, não correspondem. Então, ela propõe que a gente pense a normalidade de uma forma inovadora, não mais e somente como uma patologia, não é uma doença, seja individual, social, mas como expressão da diversidade da natureza e da condição humana, seja qual for o critério utilizado. Então, talvez a questão não seja em negar, camuflar a questão da diferença significativa, e sim olhar para essa condição, mas agora de uma outra maneira, ou seja, na condição que existe, e não no preconceito, não no distanciamento do tipo ideal. A autora ela vai trazer também alguns conceitos, como por exemplo, o quanto que ser uma pessoa que é diferente significativamente, ter uma diferença significativa, e aqui eu preciso ressaltar, ela não está só se referindo às pessoas com deficiência, mas todo mundo que foge daquele tipo ideal, todos estão sujeitos. Então, dependendo da sua religião, dependendo da sua classe social, dependendo da sua idade,
dependendo de diversas questões, dependendo da sociedade em que você se encontra, você pode ser considerado uma minoria ou não, ser considerado uma pessoa diferente significativamente ou não. A autora vai trazer também a ideia o conceito de estigma. Esse conceito ele foi apresentado em 1982 pelo autor chamado Goffman. O Goffman ele vai trazer uma questão histórica, uma condição histórica do estigma, ressaltando o quanto que o termo estigma significa marca. Então, se você pegar as condições históricas, as pessoas estigmatizadas, elas eram marcadas. Por exemplo, as pessoas, são exemplos meus, né? Que a gente pode pensar aqui. As pessoas os escravos, que por muito tempo histórico, eles recebiam marcas para saberem quem era o senhor deles, né? O dono daquele escravo. Ou, por exemplo, as pessoas com hanseníase. Bom, o termo da época, enfim, era os leprosos, né? Eles tinham sinos para andar na cidade, todo mundo saber que aquela pessoa tinha uma doença contagiosa e ninguém se aproximar dele. Então, o estigma ele está associado à questão de você bater o olho numa pessoa e isso já vem carregado com uma informação, uma marca. A pessoa carrega uma marca. O Goffman ele vai trazer algumas outras características desse estigma. Agora a gente pode pensar que é possível 3 aberrações, usando os termos do autor, que são desencadeantes do estigma. A aberração do corpo, comportamental e de inserção tribal. Então a gente pode pensar que agora os estigmas não são necessariamente somente um sino, uma marca que fizeram, mas às vezes o próprio corpo desviante. Quando alguém chega, isso não está neste texto da Lígia Amaral, mas é um conceito que ela apresenta. A pessoa que é diferente significativamente, ela não passa em brandas nuvens. É como se você estivesse numa sala cheia de pessoas, por exemplo, uma sala de aula, você está dando a sua aula ou assistindo a sua aula e entra uma pessoa diferente significativamente. Ela não passa batido. Todo mundo vai parar e vai olhar para ela. E algumas pessoas, inclusive, com um certo incômodo, vamos dizer assim, porque essa pessoa chegou. E vocês devem estar se perguntando por que o texto se chama sobre crocodilos e avestruzes, para falar de diferença significativa. Vamos lá. O primeiro item que ela vai apresentar é falando sobre castelos e crocodilos. Do que ela está se referindo quando ela fala de castelos e crocodilos? Ela vai falar o quanto que a gente encontra muitos entraves para se referir à questão da diferença significativa. Há muitos mitos sobre a deficiência que são criados e são perpetuados, e há muitas barreiras atitudinais, ou seja, são barreiras que são no âmbito psíquico. Tem barreiras que são estruturais, por exemplo, a falta de uma rampa de acesso para a pessoa poder ir num shopping, por exemplo. Isso é uma negligência, isso é uma expressão de preconceito. Mas aqui a autora está querendo trazer um outro tipo de barreira, que é a barreira atitudinal, de atitude, que tem relação com o âmbito psíquico. Ela vai trazer o quanto que essa oposição entre o que é realidade e o que é mito vai sendo simbolizado como fossos repletos de crocodilos dos castelos medievais. Então, o crocodilo, e aí ela quer trazer essa imagem que a gente já viu daqueles castelos medievais que tinham uma espécie de fosso cercando todo o castelo e uma pontezinha bem pequenininha, levadiça, que sobe e desce para fazer um link, assim, se a pessoa cair naquele fosso, ela está repleta de crocodilos, ela está condenada aos crocodilos, né? E o acesso ao castelo é uma pontezinha muito frágil, né? Um link muito pequeno para você ultrapassar de um lado para o outro. O que essa ponte movediça representa? É o progresso. É tudo que nos traz esclarecimento. Ela é frágil, ela é
pequena, ela é muito irrisória perto de tantos crocodilos. E os crocodilos aqui representando os preconceitos, as barreiras atitudinais. É muito, muito, muito fácil cair no crocodilo. Para você passar e chegar no castelo, o castelo como sendo a realidade, é muito difícil. Bom, então, pensando aqui nesse cenário, o castelo é a realidade. Nós, para chegarmos nisso, para superarmos nossos preconceitos, a gente precisa de oportunidade de encontros, de progresso, se interessar pelo tema de preconceito, de inclusão e fazer reflexões. Isso é a ponte. É uma pontezinha bem frágil, bem possível da gente cair nos crocodilos, mas há uma ponte. Ela é possível. E essa é a questão que a autora está trazendo, para a gente buscar essa ponte. Os crocodilos, então, são todas as leituras tendenciosas, por exemplo, generalizações indevidas, uma correlação linear, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma ideologia da força de vontade, ou seja, basta acreditar que você vai conseguir, que vai dar tudo certo. Isso é ideológico, porque eu posso acreditar, eu posso lutar e eu posso fazer o máximo possível. Tem muitas questões que a própria sociedade cria como barreira. E aí a força de vontade, né? Culpabilização da vítima. Esse é um risco muito grande. Então, assim, se tudo der errado, ainda a culpa é da pessoa, né? E a gente desconsidera todos os preconceitos, a situação de desvantagem que essa pessoa é colocada a todos os momentos. É simples culpabilizar a vítima estando num lugar favorável. E a questão do contágio osmótico, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Quando a gente fala de generalização indevida, a autora vai dar alguns exemplos. Isso significa, por exemplo, transformar uma pessoa com deficiência na própria condição de deficiência. Ou seja, como se, por a pessoa ter um impedimento, parece que ela é todo impedimento, ela é toda deficiência. A pessoa é uma pessoa com deficiência. Ela tem, sim, uma deficiência que não deve ser negada. E a deficiência está ligada, sim, a um impedimento. Mas isso não a torna incapaz, totalmente incapaz. É como se ela fosse totalmente incapaz. Bom, a generalização indevida, o exemplo que ela vai tratar, por exemplo, seria de tratar os cegos como surdos. Então, não raro a pessoa vai falar com uma pessoa que é cega e começa a falar alto. Por exemplo, a pessoa escuta, ela não enxerga. Então, tem uma generalização indevida. Um outro exemplo que eu poderia falar, isso eu já vi acontecer, e é muito comum no relato das pessoas com deficiência, uma pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo, e está com algum acompanhante levando ela, né, empurrando a cadeira da pessoa. E vamos supor, essas duas pessoas entram numa loja para comprar uma roupa que a pessoa com deficiência quer comprar, por exemplo. E aí o vendedor vai se referir, vai conversar com a pessoa sem deficiência e vai perguntar o que ela quer. Qual que é o tamanho da calça dessa pessoa? E a pessoa tá ali, né? É só olhar para ela, é só conversar. Mas há uma generalização indevida, ou seja, porque ela tem uma deficiência, entende-se que ela é totalmente incapaz, que alguém sem deficiência precisa responder por ela. Com relação à correlação linear, há muitos exemplos que eu poderia trazer, mas eu vou me deter no exemplo que a própria autora apresenta no texto. Seria uma lógica linear mesmo. Por exemplo, se a audição é um sentido privilegiado nos cegos, então os cegos são excelentes músicos. Esse é um exemplo que ela traz. Então, assim, a correlação linear, ela vai trazer uma impressão, né? Não vou nem dizer que é comprovada essa impressão, e faz uma correlação direta. Então, se ele tem essa habilidade desenvolvida, então
todos os cegos são excelentes músicos. E, gente, eu não tenho dúvida que muitos cegos são excelentes músicos, mas isso não tem a ver com a condição da cegueira, e sim com habilidades da pessoa. Assim como muitos cegos não vão ter habilidade para música, como qualquer outra pessoa. A ideia do contágio osmótico. O contágio osmótico é como se você adquirisse deficiência por osmose. Então a pessoa tem medo de uma contaminação, usando as palavras da autora, pelo convívio. Então tem um receio, tem um afastamento, como se encostar naquela pessoa, conversar com aquela pessoa, pudesse te trazer uma condição de deficiência. Uma outra característica de preconceito, como eu já mencionei agora há pouco, são as barreiras atitudinais. A gente está falando de uma pessoa que não tem uma relação direta com a outra, e sim com o estereótipo que se tem da outra pessoa. Estereótipo que a pessoa tem, o preconceituoso tem, da outra pessoa ou do grupo de pessoas. O estereótipo em relação às pessoas com deficiência, a autora vai ressaltar, que passa muito por 3 condições, que eu pretendo falar melhor em uma outra ocasião, que se refere à condição de herói, vítima e vilão. Ela inclusive faz uma associação com alguns desenhos animados, alguns contos infantis, a autora vai fazer essa referência em outros textos dela, que vai passar sobre o quanto que a pessoa com deficiência vai ser colocada numa posição de herói, no sentido de olha como ele é bom, olha o que ele consegue fazer, ele paga boleto e estuda e trabalha e faz o que todo mundo faz na vida, nossa, né? Tem essa condição. Tem a condição da vítima, ai, tadinho dele, ele tem deficiência, ele não tem a mesma condição que eu, nossa senhora. E tem a condição do vilão, que seria o mal, ou seja, destrutivo na corporificação do mal. Ele é entendido como alguém ruim pela própria condição dele, alguém que vai fazer algo ruim por ser uma pessoa com deficiência. E às vezes também entendida essa questão do vilão como ele está pagando por algo que ele fez. Isso não deixa de ser também uma condição do vilão. Então, assim, ele está pagando por pecados dele. Bom, falei agora há pouco sobre a questão dos castelos e dos crocodilos, que representam os preconceitos e as barreiras e a possibilidade de chegarmos ao conhecimento, à realidade, às possibilidades de contato, que é aquela pontezinha. E agora eu vou mencionar o que a autora está querendo dizer sobre avestruzes. Os avestruzes, ela vai se referir aos avestruzes como um mecanismo de defesa. O que é um mecanismo de defesa? É uma terminologia própria da psicanálise que se refere a recursos que temos quando nós encontramos com alguma dificuldade psíquica. Nós temos vários mecanismos de defesa, fazemos uso deles o tempo todo, todas as vezes que nosso psíquico é ameaçado e não temos recursos naquele momento, naquele instante, para conseguir lidar com ele. A autora vai citar um outro autor, é um autor que trabalha com a psicanálise, que é o Blair. Ela vai citar esse autor no seguinte trecho. Mecanismos de defesa são técnicas ou estratégias com que a personalidade total opera para manter o equilíbrio intrapsíquico, eliminando fontes de insegurança, perigo, tensão ou ansiedade, quando por alguma razão não está sendo possível lidar com aquela realidade. Então, o mecanismo de defesa do eu, né, do ego, dependendo da tradução aí, significa então uma barreira que criamos para poder lidar com alguma questão que está difícil de encarar. É um mecanismo inconsciente, tá? Na maior parte das vezes a gente não percebe que estamos utilizando de mecanismos de defesa, mas é possível refletir sobre eles. E aí ela vai dizer o quanto que nós temos usado de mecanismo de defesa numa posição de avestruzes. O que um avestruz faz? Quando ele se sente
ameaçado? Ele enfia a cabeça na terra, né? Ele tá exposto, mas ele não quer ver. Ele simplesmente não quer enxergar. Então ela vai falar o quanto que essa postura de avestruzes, a de enfiar a cabeça na areia para não ver o que não queremos ou não podemos ver, a gente muitas vezes utiliza na relação com a diferença significativa e principalmente no contato com o nosso próprio preconceito. A gente tem preconceitos, temos preconceitos. Não estou naturalizando o preconceito, não deveríamos ter, mas somos ensinados a ter e muitas vezes não temos recursos psíquicos para nos conscientizar sobre esse preconceito e poder superá-los. E aí ela vai trazer alguns exemplos de preconceito. Tem outros que eu pretendo tratar num próximo vídeo, mas eu vou trazer o que a autora traz. Um exemplo de preconceito muito comum, muito frequente, é o preconceito compensatório, em que a pessoa apresenta a ideia dela e depois tenta negar o que acabou de falar. De alguma forma, ela compensa a ideia que ela realmente apresentou nas entrelinhas. Por exemplo, nossa, a pessoa tem deficiência, né? Ele tem deficiência, mas é tão inteligente. E esse mas, esse porém, esse contudo, todavia, ele coloca a ideia de oposição. O mais em português, ele significa, existe essa frase e essa aqui está em oposição. No fundo, o que a pessoa que fala uma frase dessa pensa, mesmo que inconscientemente? Deixou escapar na linguagem. No fundo, eu acredito, ou inconscientemente, a pessoa acredita que o outro, a pessoa com deficiência, não é inteligente. Mas essa não, essa aqui é. Olha só, esse tem deficiência, mas é inteligente. Um outro exemplo, né, de preconceito compensatório, talvez tirando um pouco essa questão da deficiência. Nossa, é bonita, mas é inteligente. No fundo, tá querendo dizer o quê? Mulher bonita é burra. Mas você não, você é inteligente. E aí eu poderia trazer vários exemplos de preconceito compensatório que com certeza vocês já escutaram, provavelmente já passaram por algum preconceito compensatório e talvez tenham reproduzido algum preconceito compensatório, sem perceber. Então essa palavrinha mas, ela, nessa frase, nesse contexto, ela traz uma condição, ela deixa escapar o que no fundo a pessoa está pensando. Tem um outro tipo de mecanismo de defesa, vamos colocar assim, né, de expressão desse preconceito, que seria a atenuação, que é um mecanismo interessante, né? Então a pessoa fala assim, na lógica do, mas poderia ser pior, né? Ela não tem uma perna, mas ela podia não ter nenhuma, pelo menos ela tem uma, né? E isso vai reduzindo, isso vai trazendo uma condição para a pessoa com deficiência, por exemplo, ou para outras minorias, de como ela tem que se contentar com o que tem, né? E quem está falando reduz a dificuldade que essa pessoa pode passar, né? Então assim, bom, mas poderia ser pior, tem gente que não tem nem os dois pernas, nem os... E no limite, gente, sempre vai ter alguém pior que a gente. E também sempre vai ter alguém melhor que a gente, nesta lógica de sociedade, né? Uma frase que um professor meu falava e que eu gosto muito, eu reproduzo muito, é a seguinte: desgraças não são comparáveis. Não é porque o outro, alguém sofre mais ou sofre de forma diferente de mim, que eu suponho que é mais ou menos do que eu, isso não torna o sofrimento de outra pessoa, a condição de outra pessoa melhor ou pior. Então essa lógica de atenuação, ela é muito complicada. E a ideia da simulação, né? Então, um terceiro item que ela vai trazer de postura de avestruzes, ou seja, aquela que não quer ver a questão da diferença significativa, é a simulação, que é como não se fosse. Nossa, ele é cego, mas é como não se fosse. É como ele é cego, mas é como se não fosse cego. Então ele faz tudo, ele trabalha, assim, é como se não fosse cego. Nossa, outro exemplo do texto da Lígia Assunção Amaral. Nossa, ele é homossexual, mas nem parece. O que significa parecer homossexual?
ou não, né? Então, que condição que essa pessoa vai falando que deixa escapar o preconceito na linguagem dela, na fala dela, tá escapando o preconceito, e ao mesmo tempo vai simulando o como se não fosse, como se não... não, mas é como se fosse normal. E por isso dá para eu reduzir um pouco, dá para eu conviver com essa pessoa. Por fim, ela vai começar a apresentar... Depois a autora vai apresentar um subitem chamado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, temos que insistir no discurso pela inclusão. Existe inclusão plena? Não. O que existe é muito preconceito, é uma sociedade que gera e perpetua preconceitos. E a gente tem que usar do nosso discurso a favor da democracia, a favor da inclusão, continuamente, como se fosse água mole em pedra dura. Até que esse discurso se torne espontâneo, se torne parte de nós. Mas ela também vai colocar que esse água mole em pedra dura também já foi usado no contrário, ou seja, o quanto que alguns discursos, por sua insistência, por sua perpetuação, tomaram proporções muito trágicas, né? Eu vou ler aqui o trecho da autora. Incontáveis ilustrações históricas de asfixia da reflexão pelos discursos ideológicos que, despejados sistematicamente e competentemente sobre grupos, ou mesmo sobre povos inteiros, fazem definhar os movimentos que se voltam para a tomada de consciência, para o exercício da crítica. Assim é que a lucidez obscureceu-se, tantas e tantas vezes, pela pressão constante de pesados véus. Ela vai dar um exemplo, por exemplo, ela vai dar alguns exemplos, como o nazismo, o apartheid, ou algo que está muito próximo da gente, que é o discurso sobre o fracasso escolar. O quanto que é um discurso que vai martelando na ideia de que a gente não olha para o verdadeiro foco. O que cria um povo nazista? O que cria? Quais são as condições históricas, psíquicas, enfim, que levam as pessoas a aderirem a discursos de responsabilizar o sujeito, uma criança, pelo fracasso escolar dela, pelas condições que a levam à exclusão e até abandono da escola. Bom, ela também vai diferenciar, vai distinguir, são conceitos relevantes em relação ao conceito de deficiência. E aqui ela vai trazer umas dimensões que são 3 dimensões, que não necessariamente a pessoa apresenta as 3 condições. Ela vai trazer o conceito de deficiência, incapacidade e desvantagem. O conceito de deficiência significa, para a autora, perda ou anormalidade de estrutura ou função. Tem a ver, então, com aquele critério de funcionalidade de estrutura, que envolve, sim, uma anormalidade de estrutura ou função. Deficiências são relativas a toda alteração do corpo ou da aparência física, de um órgão ou de uma função, qualquer que seja a sua causa. Em princípio, deficiências significam perturbações no nível de órgão. O conceito, então, de deficiência a gente pode entender nesse âmbito de estrutura, de função, algo que é esperado que se tenha num corpo e não se tem, ou a função que aquele membro deveria ter e não tem. O conceito de incapacidade refere-se à restrição de atividades em decorrência de uma deficiência. Incapacidades refletem as consequências da deficiência em termos de desempenho e atividades funcionais do indivíduo. As incapacidades representam perturbações ao nível da própria pessoa, ou seja, ela é incapaz de algo. Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência, ou seja, não tem a mobilidade das pernas, é incapaz de andar. Então, a incapacidade tem a ver com que esta pessoa não consegue fazer, é incapaz de fazer. E a deficiência envolve, muitas vezes, uma incapacidade. E o conceito de desvantagem refere-se à condição social de prejuízo resultante de deficiência e ou
incapacidade. São desvantagens que dizem respeito aos prejuízos que o indivíduo experimenta devido à sua deficiência e incapacidade. As desvantagens refletem, pois, a adaptação do indivíduo e a interação dele com o seu meio. E é aqui que estão as possibilidades de mudança. A desvantagem, então, é a experiência que esse indivíduo que tem uma incapacidade ou que tem uma deficiência na relação com o seu meio. Então, a pessoa que tem uma deficiência, como eu estava dizendo, ela não tem a mobilidade das pernas, ela tem uma deficiência. Ela é incapaz de andar, ela apresenta uma incapacidade. Agora, a desvantagem está no fato de, por exemplo, ela não conseguir um trabalho por conta disso, um trabalho que ela poderia exercer. A deficiência, portanto, ela é um fenômeno global, distribuído em 2 subfenômenos. Tem a deficiência primária, que envolve, então, esses 2 primeiros critérios que eu estava dizendo, ou seja, a deficiência em si, a questão estrutural, funcional, e a questão da incapacidade, o que essa pessoa não é capaz de realizar. E tem a deficiência que é secundária, que envolve, então, a desvantagem, que é uma deficiência, vamos dizer assim, criada. Então, a pessoa ser incapaz de subir escadas tem a ver com a sua deficiência, tem a ver com uma incapacidade, por ela não ter a mobilidade das pernas, seguindo o mesmo exemplo. Agora, ela chegar para pegar o metrô e não ter uma rampa, e não ter um elevador de acesso, isso tem a ver com desvantagem. Então, quer dizer, o que envolve ela na relação com o meio, ela não conseguir um emprego, pelo simples fato de que quem está contratando não quer contratar alguém com deficiência. Isso envolve uma desvantagem. A autora, Lígia Assunção Amaral, ela vai apresentar que a verdadeira revolução está nessa revolução radical das interações sociais. Que a gente mude esse binarismo de plenitude versus falha, sanidade e insanidade, perfeição e imperfeição, eficiência e ineficiência, e começar a entender que a deficiência e a incapacidade, as possíveis incapacidades, elas envolvem características da natureza humana, fazem parte da diversidade humana. E eu consegui trabalhar que a questão da desvantagem, o preconceito, isso sim a gente pode fazer muito. Enquanto psicólogos, que é o foco aqui do canal, que a gente pense que não é só um aspecto, que a gente tem dever enquanto psicólogos de combater esses preconceitos, de identificar e combater. Então a sociedade, ela vai finalizar o texto dizendo que a sociedade ela é formada por nós mesmos. E cada um de nós podemos subverter essa lógica. Eu entendo que é uma pontezinha elevadiça, de difícil acesso, muito frágil, é muito fácil cair no crocodilo, é muito fácil adquirir a posição de avestruz, mas é nossa responsabilidade ter consciência crítica e não perpetuar esses pensamentos ideológicos e preconceituosos. Até porque estamos criando nossa própria... nós mesmos estamos nos colocando nessa condição de desvantagem. Porque, enfim, quem é esse tipo ideal? Quero finalizar lendo uma história que ela conta, que a autora conta dela mesma, chamada Café com Leite. Ela vai dizer assim: Jardim Paulista, fim dos anos 40, noites de verão. Como era então o meu cotidiano? Se não estivesse operada, acordar, fazer lição, brincar um pouco, almoçar, ir para o colégio, voltar, tomar banho, brincar ou jogar, ouvir Totico, não conheço, pelo rádio, ler na cama e dormir. Quando chegava o verão, a rotina se modificava. Contrapondo-se ao ouvir rádio e ir dormir, as noites quentes traziam as brincadeiras de rua. Que coisa complicada era essa alteração. Quanta ambivalência. Por um lado, mergulhar na vida lá fora. Por outro, abrir mão da proteção lá de dentro. Noites de verão traziam brincadeiras de roda, passa-anel, estátua e telefone sem fio, mas traziam também calçadinha minha,
lenço atrás, queimada, pegador. Nestas, eu era café com leite. E era sempre terrível ser café com leite. No jogo de equipe, a humilhação de me sentir escolhida por favor. A custo, as lágrimas eram engolidas por trás do sorriso amarelo. No salve-se quem puder, a de roçar no pegador e não ser pega, de não receber o lenço, de não ser atingida pela bola. Que mal me fazia ser café com leite. Aquele faz de conta que é, mas não é, que não é, mas é. Um jogo de mentira, de cartas marcadas, de fingimento, até talvez bem intencionado. Foi a professora de ginástica do colégio que me fez viver uma coisa diferente. É estranho, mas durante anos me esqueci de seu nome. Hoje me lembro, Dona Consuelo. Por lei, eu estava dispensada de suas aulas. Minha atividade esportiva restringia-se à aula de natação, permitida e incentivada porque benéfica para minha reabilitação. Assim, nem o uniforme de ginástica eu precisava ter. Eu me sentava ali por perto e ficava, mais uma vez, observando o mundo acontecer. Isso não durou muito. Terá parecido uma eternidade? Um dia, ela me chamou para a roda de alunos sentados no chão. Em claro e bom som, propôs a mim e ao grupo que eu começasse a praticar as aulas. Como? Perguntei alarmada com os olhos pregados nos colegas. Muito simples. Você fará o que pode fazer e não fará o que não pode. Por exemplo, aprenderá como tocar a bola com as pontas dos dedos, como dar saques, quais as regras do jogo. Ter o prazer de pegar na bola você terá, mas não competirá num jogo, pois não seria bom nem para o time, nem para você. Ajudar o juiz, aprender a pensar com ele, você pode e fará. E desfiou um rosário de alternativas que incluíam jogos competitivos e atividades individuais de ginástica. Levantar os braços, flexionar a cintura, dá para fazer? Então faz. Flexionar os joelhos, saltar, correr, não dá para fazer? Então não faz. Simples e honesto. Eu nunca precisei ser café com leite nas aulas de ginástica. E ainda por cima, ganhei o calção azul bufante e a camiseta de malha. Bom, para finalizar então, eu apresento esse texto da experiência de vida da Amaral, que é simples, que é honesto. Dá para fazer? Faz. Não dá? Não faz. É simples, é justo. Envolve uma incapacidade. Mas não precisa envolver uma desvantagem. A pessoa pode estar junto. Bom, esse é o primeiro texto que eu queria discutir. Espero que possa abrir reflexões, que possa abrir discussões. É a minha impressão do texto e claro que seletivo, né? Não esgota a temática do texto. E eu pretendo, inclusive, trazer outros textos da Amaral, que é uma autora bastante referência para mim, na minha formação e no que diz respeito à temática de inclusão. É isso, ficamos por aqui e até mais!